Dia 3/10, eu e meu amigo Guilherme Marques, do perfil Marques do Play, vamos estar falando tudo sobre o Aquaman, desde sua criação até os dias de hoje, com relação às HQs e aos filmes, e nossa expectativa para o segundo filme do personagem. Dia 3/10, às 20 horas, no Instagram. Venha com a gente, faça sua pergunta. Pai, fui HQs. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo, do canal Pai e Filho HQs. E hoje eu tô com um cara aqui muito especial. Eu mesmo já falei isso pra ele, já falei pra outras pessoas também. Eu considero um dos 5 maiores caras que manja de HQs do YouTube e do Instagram. É minha opinião, tá? E é muito bom falar com ele. E hoje ele tá aqui batendo um papo comigo. E a gente tem um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem, mas a gente vai falar sobre heróis fora do eixo, Marvel e DC. Tem muita coisa aí, né, Charles? Charles, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Luciano. Obrigado demais, é um prazer estar por aqui. E falar sobre quadrinhos é sempre algo que me dá muito estímulo, é sempre muito divertido falar sobre quadrinhos. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Ô, Charles, pelo visto aí a minha luz aqui tá muito alta, né? Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Melhorou? Tô menos... Melhorou? Tô parecendo uma lâmpada, né? Não, tá legal. Agora sim. Agora sim. Ô, Charles, antes da gente iniciar nosso bate-papo, quero falar o que iniciou você a ter esse... Eu gosto muito de perguntar isso, tá? O que iniciou você a ter esse amor pelas HQs? Você já acabou de falar que é muito bom falar de HQs, né? O que levou você a gostar tanto de HQs? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi os quadrinhos que me escolheram, né? Comecei a ler quadrinhos, que tem aquela coisa de criança, coisa e tal, né? Eventualmente li um título ou outro, mas eu ganhei muita conexão com os quadrinhos quando eu estava por volta dos 16, 17 anos. Meus pais tinham se divorciado e foi um momento bastante conturbado, familiar. Eu fui morar num cômodo bastante apertado e aquela fase, né? Hoje em dia a gente não fala muito isso, mas na época tinha aquela história de fase do exército, né? Você não arrumava emprego, aquela dificuldade e tal. Comecei a frequentar algumas bibliotecas e por absoluto tédio, não tinha o que fazer, né? Naquela época ainda a internet era uma coisa muito iniciante ainda, muito incipiente no Brasil. Então eu ia para a biblioteca da minha cidade, ficava lá, fuçava um livro, tentava ler, eu sempre fui muito apaixonado por leitura, mas não estava encontrando alguma coisa que me conectasse. Bom, isso foi até quando eu encontrei ali uma caixa de formatinhos dos X-Men. Comecei a ler X-Men, ler Batman, ler Homem-Aranha e fui lendo aquilo. E aí comecei a colecionar mesmo quadrinhos, primeiramente comprando quadrinhos em sebo. Comprei muito quadrinho, bastante tempo comprando quadrinho em sebo. E aí em vários momentos eu até parava de colecionar, parava de ler. Período da faculdade, por exemplo, eu fiquei bastante tempo sem ler quadrinhos. Mas aquilo, de vez em quando, eles voltavam, assim. Eu não conseguia, sabe, me livrar, entre aspas, totalmente dos quadrinhos. Eles sempre voltavam para mim de alguma maneira. E aí eles voltaram em definitivo para mim, mais ou menos 10 anos atrás, que eu voltei a ler assim, sem nenhum tipo mais de pausa, de intervalo. E as coisas foram tomando um rumo inesperado e eu não sei em que determinado momento eu decidi que eu queria ter um canal, que eu queria falar sobre isso na internet. Estamos aí, 5 anos já falando na internet sobre quadrinhos e estamos só no começo ainda. Que isso. Ô, Charles, pior que também, eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta muito tempo atrás pra você não vai lembrar. Eu perguntei, cara, eu parei de ler HQs, dei pra um camarada e você falou, cara, não faça isso. Você não vai lembrar disso, tá? Mas eu lembro perfeitamente. Você falou, cara, não faça isso. E eu já tinha feito. E voltei a colecionar depois de alguns anos depois, eu voltei a colecionar. Porque não sai da nossa veia, cara. Isso não sai. Não, Pelo menos da minha, não sai. A gente Não, às vezes acaba... Eu costumo falar sobre isso, né? E é uma coisa que só depois que você desfaz da coleção que você percebe. O quadrinho, cara, não é só papel. As pessoas falam assim, é só gibizinho, é papel. Não é. O quadrinho, Não é ele tem uma conexão com a tua própria história de vida, cara. Você pega a sua coleção, você começa a olhar, você vai lembrar um quadrinho que te deram de presente, o quadrinho que você leu numa certa circunstância, você vai lembrar um quadrinho que você deixou de comprar uma outra coisa para comprar aquele quadrinho. A coleção é a história da tua vida, faz parte da tua história de vida. É um objeto que não é só papel, tem um elemento maior aí.
Mas as É pessoas, verdade. no momento do nervosismo, você está precisando de uma grana, ou você está cansado por alguma razão, aí você olha para aquilo, né? O quadrinho, infelizmente, sofre muito preconceito, ele acaba sendo o primeiro que a gente descarta. Ele fala, não quero mais isso, vou desfazer. Aí, quando você desfaz da coleção, aí você percebe. Você olha para isso e fala, mas cadê aquela edição que eu comprei e tal? Aí vem esse sentimento. Então, eu sempre recomendo, as pessoas, sempre acontece das pessoas entrarem em contato comigo e falar, olha, eu estou pensando em vender minha coleção. Eu falo, cara, não venda a sua coleção, você vai se arrepender, Você você fez vai nessa atrás de tudo mão, de você fez novo. nessa mão mesmo. Você falou, não faça. Você lembra que você falou isso pra mim? Não faça. E eu fiz. Ah! Eu fiquei com medo de matar, Depois porque você eu se tava morto. arrepende. Não. É, Tem um rapaz que entrou aqui agora, o nome dele é Daniel Rossi. Ele tá falando, boa noite, seus HQzeiros. Esse cara fez uma live comigo sobre predadores. O cara manja muito de predadores. E ele tá aqui da com a hora. gente hoje. Muito bom. Legal. E você falou sobre antigamente como é que era a internet. Ele fala muito que eu sou na época da internet era mato, né? A gente é dessa época, né? Que internet era mato. E para mim, em determinado momento da minha adolescência, o que me deu, eu diria assim, não foi nem só o entretenimento, sabe? Naquele momento ali, eu com 16, 17 anos, eu estava passando por um momento emocionalmente muito complicado, né? Separação dos pais, não foi uma separação amigável, Uhum. foi bem complicado. E, de certo modo, eu me vi um pouco naquela fúria do Wolverine, eu me vi um pouco no Homem-Aranha, um cara que tá ferrado, se sentindo, né, cheio de problemas. Eu me vi um pouco nesses personagens. E me vi, inclusive, no Batman, no sentido de que eu percebi naquele momento. Eu tenho, claro, assim, muito clara essa lembrança de que, lendo quadrinhos do Batman, eu me estimulei a melhorar, a tentar melhorar como pessoa, sabe? Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Essa ideia do preparo do Batman, isso me estimulou naquele momento. Me estimulou até hoje, na verdade, né? De que eu tenho que melhorar como pessoa, crescer e tal. Então foi fundamental. Todos nós, sem dúvida. As HQs, quantas vezes eu tirei exemplos lá de dentro que me ajudou na minha vida, pô. E ela é Claro. muito. E o pessoal sofre um preconceito assim, que nem você falou, que é. Mas hoje tem mudado muito isso daí. Você também deve ter percebido que hoje tem mudado muito a visão das pessoas em relação ao gibi, que hoje não fala mais, né? HQ, né? Mas Eu eu ironicamente falo ainda isso. chamo de gibi. Eu Eu chamo de falo isso gibi ainda, também. ironicamente. Mudou muito porque tem vários fatores, né, que fizeram essa mudança. Os quadrinhos, eles, nos últimos 25 anos, eles foram cada vez mais aceitos dentro das universidades. Isso teve um impacto. As pesquisas sobre quadrinhos foram ampliando, o número de livros sobre Uhum. quadrinhos tem crescido cada vez mais, e a utilização de quadrinhos em sala de aula, tem cada vez mais professores interessados nesse aspecto. Isso influenciou também, junto com isso, a questão do desenvolvimento de mercado direto, as livrarias e tudo mais, permitiu que os quadrinhos tivessem ESBN, então ele fica mais na livraria. A gente que Uhum. lia quadrinho lá no final dos anos 90, ali, nos anos 90, 2000, você lembra que você ia comprar, pegava quadrinho num sebo, por exemplo, ele estava lá muitas vezes jogado de qualquer jeito, Uhum. né? Isso foi mudando nos últimos 20 anos. Os quadrinhos hoje você entra numa livraria, né? Minimamente vai ter quadrinho em algum momento você vai encontrar quadrinhos ali na seção de livros ou numa seção especial para quadrinhos. Isso está mudando, né, a cabeça das pessoas. As pessoas estão cada vez mais percebendo. E claro que aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. O trabalho que a gente faz também tem tido resultado nesse sentido, né? As pessoas ficam sabendo que tem quadrinhos de qualidade para ser lido e coisa e tal. Então o trabalho Sim, que a gente nossa. realiza é muito importante nesse processo. Muito bom. Ô Charles, hoje eu sei que o pessoal entrou aqui para ouvir, achando que a gente vai falar sobre Marvel e DC, apesar de ser nosso carro-chefe. Isso é uma verdade, tem que falar. Isso é uma verdade. Mas, o Charles, por que principalmente nós aqui no Brasil, não damos tanta importância à HQ nacional, na sua opinião? O que você acha disso aí? Eu também vou falar um pouquinho o que eu acho. Eu acho que tem vários fatores. É multifatorial a coisa. Primeiro que o mercado de quadrinhos no Brasil ele não é tão bem desenvolvido quanto outros lugares. Então tem uma questão que influencia uma série de coisas. A gente tem um Sim. mercado fraco de leitura como um todo. Né? O mercado de leitura como um todo já é mais fraco. Eu não sei se esse número é verdadeiro, mas uma vez me disseram que tem menos livrarias no Brasil do que tem livrarias em Buenos Aires. Tem menos no Isso eu Brasil não inteiro. estou sabendo também disso aí. Eu não tenho isso É confirmado, novidade tá? para mim.
mas me disseram que em Buenos Aires tem muito mais livraria do que no Brasil Pô, que inteiro. top, que top. E aí, isso, a gente tem que desenvolver mais a cultura da leitura, para começo de conversa. Tem o próprio preconceito em relação aos quadrinhos. Tem a questão de que a gente, historicamente, já tem uma certa rejeição de coisas do Brasil. Se é cinema do Brasil, a gente acha que não presta, músico brasileiro não presta, a gente tem essa Você falou do futebol um dia desses atrás, você falou de futebol, que o futebol brasileiro não presta, lembra que você falou isso? São 5 vezes campeão do mundo. Os caras, não, o futebol brasileiro não presta. Não, a gente é 5 vezes campeão do mundo por causa de nada, né? Os maiores, a gente está sempre colocando os jogadores brasileiros entre os maiores craques do mundo. Não, o futebol brasileiro não presta. É uma coisa que eu questiono muito. E aí, então tem todos esses aspectos em relação ao quadrinho nacional. Porém, existe também um aspecto que eu sempre chamo a atenção de uma forma muito respeitosa para a necessidade dos quadrinistas, e não são todos, tem cada vez mais gente antenada com isso. Você percebe que os quadrinistas brasileiros que estão fazendo sucesso fora do Brasil, que vendem seus quadrinhos, são mais conhecidos, são aqueles que perceberam que nós estamos num outro momento de profissionalização do trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Os quadrinistas brasileiros que estão tendo sucesso são aqueles que estão indo à luta, produzindo conteúdo no Instagram, produzindo conteúdo no YouTube, divulgando o seu trabalho nas redes sociais, conversando com as pessoas e tal. Porque, infelizmente, existe ainda uma galera que você vai num evento, faz tempo que a gente não vai em evento físico, com saudade danada, mas você vai no evento, a pessoa está ali muitas vezes mexendo no celular, não dá atenção para a pessoa, não conversa, não tem uma rede social, entende ainda a rede social como algo de entretenimento, o que é um tremendo erro. Né? Uma pessoa que trabalha com quadrinhos, que trabalha com arte, tem que estar presente todo dia, cara, nas redes sociais, tem que divulgar o trabalho. E não tem vitrine maior que o Instagram e o YouTube. Né? Então tem todos esses fatores, mas é bom que se lembre que nós temos cada vez, está aumentando cada vez mais o número de grandes quadrinistas, sejam artistas, sejam escritores, né? Que estão fazendo trabalhos aí realmente impressionantes. Para citar alguns, Camilo Solano, Marcelo Dessalete, Marcelo Quintanilha, para mim é um dos maiores quadrinistas do mundo hoje, e tantos outros que estão fazendo trabalho aí muito bacana. Pô, e legal que você fez algumas semanas atrás, eu não vou lembrar o dia, mas eu vou colocar depois na descrição do vídeo, você fez uma live no YouTube com relação ao Moby Dick de Bill Sienkiewicz. Lembra que vai sair pela Trem Fantasma? Pô, aquilo lá eu quero. Eu lembro que vocês não falaram da data de estreia, né? Lá, chegaram a falar? Não lembro. Eu não lembro agora. Eu acho que ele ainda está rodando a campanha dele no Catarse, né? Então ele ainda não está disponível, por exemplo, na Amazon para comprar, mas daqui a algum tempo, acho que, sei lá, daqui a uns 2 meses deve estar disponível na Amazon para comprar. Que é um quadrinho do Bill Sienkiewicz, que é um quadrinho espetacular. E aí, nos anos 90, a gente tem a Image crescendo aí, que chegou para nós. Você deve ter lido muito Spawn, né? Com certeza. Porque o jovem dos anos 90 deve ter lido bastante Spawn, né? Eu li bastante, todo mundo. Savage Dragon, e foi um estouro, né? Que deu uma quebra aí um pouquinho na Marvel DC. Ela chegou a passar, se eu não me engano, em vendas a DC. Passou. E chega a ficar em primeiro. Tanto é que Wildcats que vende Homem-Aranha Tormento tinha vendido mais de 2 milhões de cópias e ela vende 6 milhões. É isso mesmo, né? A revista mais vendida desse período foi uma revista dos X-Men, acho que foi dos X-Men. Foi uma revista dos Mutantes feita pelo Jim Lee. Jim Lee estava ali. Mas você vê que aqueles caras que estavam produzindo quadrinhos. Se eu não me engano, aquela Magneto Triunfante, né? Se eu não me engano. Aquela Magneto Triunfante, alguma coisa assim. Eu não lembro qual que é a revista exata, mas aqueles caras que estavam produzindo para a Marvel no final dos anos 80, eles vão montar a Image depois e eles arrebanham, né? Porque assim, eles estavam fazendo as revistas mais vendáveis da história dos quadrinhos norte-americanos na Marvel. Aí eles saem da Marvel e criam a Image, aí é um sucesso absoluto, né? Puxa, e foi magnífico mesmo, que deu um boom aí e introduziu muitos amigos meus na leitura, foi nessa época aí. Que via o gibi como outro tipo de coisa. É mais um boom aí que a gente vê HQs fora do eixo, né? Com certeza. E você sabe que eu tenho uma coisa, engraçado isso, porque no começo dos anos 90, eu não gostava de quadrinhos de super-heróis. Na minha adolescência, eu fui começar a gostar de quadrinhos de super-heróis no fim da adolescência. 16 anos, você falou, né? No começo da adolescência, quando eu estava com 11, eu não gostava. E eu não entendi, eu fui entender isso muito tempo depois. Por que eu não gostava? Porque, na realidade, eu não curtia o traço Image.
O traço image que tinha virado o padrão, e você pega aquela fase, por exemplo, do Wolverine selvagem, ele com as garras de osso, aquele tem todo o traço que ficou caracterizado na image e tal, né? Aquela coisa das pochetes, aquela coisa Rob Liefeld, coisa e tal. Hoje em dia, não tá na lista dos meus personagens favoritos. Não, Eu sou também bem não. tradicionalista nesse aspecto, mas não tem como você negar o fenômeno que foi a Image ali nos anos 90, respeito total pela história da empresa, né? E que depois foi produzir coisas maravilhosas, né? Se aquela primeira fase era bem massaveísmo mesmo, mas foi sofisticando o material depois. Sim, sim. E, inclusive, eu acho... Eu assisti, tá? Eu só não terminei de ler porque a publicação dele é bem escassa no Brasil, Invencível. Eu cheguei a Sim, assistir sim. a animação é fantástica, cara. Tem que falar Fantástica, isso daí. fantástica. Eu pelo menos Fantástica, achei... absolutamente. Já saiu a segunda temporada ou não? Ou estão Que eu saiba, produzindo não. ainda? Não, acho que ainda não Tá saiu. é uma pena. Você sabe que Invencível, cara, tem uma coisa assim, a minha esposa, né, a Raquel, ela é absolutamente parceira e participativa no projeto aqui que a gente realiza, ela trabalha, ela produz conteúdo comigo e tal. Mas ela não é fã de quadrinhos, é engraçado isso. Ela entende, ela está cada vez mais entendendo o processo, mas ela não é São uma os pessoa que dois. lê quadrinhos. E ela não curtia, ela declaradamente não curtia animação. Aí um dia eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou te mostrar uma animação aqui, e se você não quiser assistir, tá tudo bem, mas assiste o primeiro episódio e tal. E eu mostrei o Invencível pra ela. Cara, isso transformou minha esposa em fã de animação. Nós estamos agora assistindo na HBO, todas aquelas animações do Batman, a série animada, ela tá assistindo comigo, cara, virou fã de animação por causa da animação do Invencível. Pô, que Baita animação, legal. cara. Puxa vida, é de primeiro escalão aquilo lá. É muito bom. E ficou meio escondida. Tá meio escondida lá Ah, Na esqueci até o Amazon, nome né? onde é que tá. Tá na Na Amazon. Amazon, tá meio escondido lá. Ô É Charles, muito bom. eu lembro que você também, nos seus vídeos, você falou uma vez sobre Maurício de Souza. Geralmente as crianças... Antes de eu falar isso aqui, eu quero falar sobre... Semana passada eu fiz uma live com um rapaz chamado Wellington Góes. Ele tem um perfil aqui no Instagram chamado O Flash Gordinho. Ele falou exatamente isso que você disse no começo da live sobre a leitura, cara. Antes da gente começar a live, ele fez algo maravilhoso. Ele falou assim, não posso abrir falando sobre isso, quero falar sobre a leitura. Cara, aí ele começou a explicar sobre o que a leitura faz em nossa vida. Ele falou assim que a leitura de HQs me ajudou até a falar melhor. E isso Claro. falta bastante eu vejo que falta bastante, principalmente para nós brasileiros. Cara, se toda criança, na minha opinião, apesar de eu não gostar muito, isso já é de mim, tá? Eu já comecei lendo HQs, inclusive a primeira HQ que eu li, assim que eu parei pra ler, olha só, foi Cavaleiro das Trevas, Batman, uma coisa pesada pra uma criança. Eu sei. Eu nunca gostei, mas, cara, meu filho ama gibis da Turma da Mônica, e às vezes eu fico pegando o pé dele pra ele ler mais HQ de super-heróis, mas eu deixo ele livre para fazer isso, porque a leitura tem ajudado tanto ele em projetos da vida Claro. dele, cara, que é magnífico. Então, quem está nos acompanhando hoje aqui, se tiver filhos que falam, meus filhos querem ler, gostam de ler Turma da Mônica ou Mônica Jovem, que deixe ler, por favor. Claro. Que deixe claro. o Batman aqui passando para desejar uma boa noite para nós. Valeu, boa obrigado. noite. Essa questão da leitura, eu vejo uma situação que eu vejo que precisa ser trabalhada hoje em relação à leitura, é que muitas pessoas elas pegam, por exemplo, um quadrinho e falam assim, tal quadrinho é bom? Você fala, é bom. Aí a pessoa lê e fica meio frustrado, lê pela metade, eu não gostei e tal. Cara, acontece o seguinte, a leitura ela tem um processo próprio. Aprender a ler não é simplesmente você decodificar as letras. Aprender a ler tem todo um processo. Para aprender a ler, por exemplo, você tem que ter paciência. Aquela coisa que muita gente não tem hoje, né? Você não vai pegar uma obra como Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, eu reli o Watchmen essa semana passada, e é um quadrinho, cara, é demorado para você terminar o Watchmen. Ele é um quadrinho que você precisa ler, prestar atenção naqueles textos extras, tem muitos elementos ali. Logicamente, prestar atenção na arte, é um quadrinho que você tem que ler mais de uma vez. Assim, eu li, eu não gostei. Cara, releia. Você está dizendo que eu não entendi? Eu estou dizendo que você não entendeu, releia. Porque leitura é assim mesmo, qualquer modalidade de leitura,
ela, seja de quadrinhos, livros de direito, a Bíblia ou uma revista, eventualmente você vai trombar com algum tipo de conteúdo que ele vai exigir que você tenha mais bagagem, que você tenha maior capacidade de reflexão, e não tem absolutamente nada de errado que você leia um quadrinho e não entenda todas as dinâmicas que estão propostas ali. Eu li a primeira vez o Watchmen, por exemplo, eu tinha 17 anos. Eu, na época, não tinha uma série de referências históricas que o quadrinho vai trazer como ficção, Uhum. mas que estão presentes ali no quadrinho. Você tem que entender o que é a Guerra Fria, o que significa o Richard Nixon, que dentro da HQ é eleito pela terceira vez, todo esse panorama, né? O que significaria ter um cara tipo o Dr. Manhattan dentro desse jogo, dessa balança do conflito ideológico ali, União Soviética e Estados Unidos. Isso é uma coisa que muitas vezes a pessoa aos 14, 15 anos não tem bastante clareza do que Não. significa isso. Eu até acho que questões políticas dessa natureza, elas ganham peso com a idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, né, você passa dos 30 anos, aí você já está casado, você paga imposto, aí você percebe o que significa você votar, né? Aquilo ganha uma dimensão maior. Eu acho que tudo isso acaba permitindo que você tenha uma leitura mais profunda da própria HQ. E aí você começa a prestar atenção e pegar nuances na HQ que talvez você aos 15 anos não tem condição nem de pegar. Não é que uma pessoa aos 15 anos de idade não tem condição de Não entendo. compreender, Uhum. mas é que tem coisas que é a experiência da vida mesmo que traz pra gente. Então, isso é uma coisa que eu tenho chamado muita atenção. A leitura, ela deve ser considerada também como um exercício de desenvolvimento de paciência, de capacidade reflexiva, de capacidade de análise, né? E isso independe de que tipo de leitura seria. Isso inclui, claro, as HQs. Inclusive, tem muita gente falando aqui que começou a sua leitura com Tio Patinhas, Turma da Mônica e assim por diante. Meu amigo aqui de longa data, desde a infância, que Jorge Evans, Jorginho, e também o John 1441 falou também. Comecei lendo Turma da Mônica e coleção Vagalume. Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei o que é coleção Vagalume. É aquela, se eu não me engano, é aquelas da Evangélica? Não, Se eu coleção não me engano, Vagalume né? era uma coleção de livrinhos. Eu li alguns números da coleção da Vagalume. Era uma coleção de livrinhos com histórias em prosa e tal. Mas uma coleção absolutamente maravilhosa. Eu ainda pretendo ter um dia a coleção Vagalume completa. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Adolescentes, crianças assim, lê aquilo, fica encantado. É muito bom. Ah, que legal. Vou dar uma estudada nisso aí também. Então, peço desculpa a todos que eu dei uma gafe, uma bola fora aqui. Charlão, com relação ao mercado de Marvel e DC, a gente vê crescendo, falaram que iam crescer muito, mas por que HQs como Doutrinador, assim que nem eu vi, Doutrinador e Destro, eu vejo que tem crescido bastante a leitura dessas HQs. Você acha que a influência dos filmes também de, por exemplo, Marvel DC, ou o filme Doutrinador fez pessoas procurarem esse tipo de leitura também? Ah, com certeza. E a própria questão do momento político do Brasil. Tudo isso acaba influenciando. Quando a gente estuda, por exemplo, as histórias dos quadrinhos dos Estados Unidos, a gente vê que o clima social tem um peso absolutamente fundamental no tipo de quadrinho que as pessoas vão ler naquele momento. O Jack Kirby, durante os anos 40, eu não me lembro se foi para Marvel, ele foi para DC. Na primeira passagem dele para DC, ele criou um grupo de heróis. O grupo era assim, era um bando de meninos que se reuniam, e esses meninos, assim, moleques meio de ruas, moleque inteligente pra caramba, juntavam aqueles moleques para combater os nazistas. Esse é um quadrinho da época da Segunda Guerra Mundial. O quadrinho, cara, vendeu pra caramba. Tipo assim, ele batia número próximo dos números do Superman, que vendia mais de 1 milhão de cópias. Vendia pra caramba o quadrinho. Eu não me lembro o nome, acho que é The Boys Wonder. The Boys Commando. The Boys Commando é o nome do quadrinho. A gente não conhece o quadrinho. Por quê? Porque ele ganhou força por conta de um momento específico, que era uma questão política, era uma questão social, por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando acabou a Segunda Guerra, desapareceu. Ninguém mais conhece. Você só encontra isso nos livros de história. Acabou caindo no esquecimento. Eu acho que personagens como o Doutrinador é o tempo que vai dizer se ele vai conseguir permanecer, né?
Porque a gente vê que ali nos quadrinhos durante a Era de Ouro, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos personagens desaparece. Ou é interrompido, descontinuado e tal. Mas Superman, Mulher Maravilha e Batman continuaram e continuam até hoje. Isso aí o tempo vai dizer, né? Se personagens como o Doutrinador vai dar continuidade. Mas com certeza o caso desse personagem especificamente está relacionado ao momento político, às questões ideológicas que estão tão presentes nessa polarização política no Brasil. Isso acaba impulsionando esse tipo de personagem, sim. Ó, o Danny Boy falou aqui que o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, deu uma entrevista usando a camisa do Doutrinador. Bacana isso aí, não sabia não. Obrigado. Deixa muito... Inclusive, pessoal, assistam a série do Doutrinador, que é muito boa. Muito boa, eu gostei muito. Ele faz uma medida muito legal em relação à ação e ao contexto histórico. Muito bom, eu recomendo. Você chegou a assistir também, Charles? Isso aí não? Não. Infelizmente ainda não assisti do Doutrinador. Eu vou assistir. Agora que você comentou, assista, é muito bom. É muito bom. Aí, Charles, você também tem seu compromisso, eu também tenho o meu, e a gente vai cortar um pouquinho algumas coisas aqui. Mas aí eu tenho mais uma pergunta pra você. Cara, o que você tem lido no momento com relação fora ao eixo Marvel DC? O que você recomenda pra nós aqui? De super-heróis? Não. Ou de quadrinho geral? Não precisa ser super-herói. Quadrinho geral. Tanto é que já falaram aqui, até da Ilha do Tesouro, se eu não me engano, falaram aqui, ó. Ilha Perdida. Ilha Perdida, Mistério das 5 Estrelas aqui também falaram. Muito bom, você já viu. Sim. São os livrinhos da coleção Vagalume, cara. É muito legal. Muito legal, realmente vale a pena. Aí, você não assistiu o Doutrinador, tô recomendando pra você tá me recomendando, vou ir atrás disso daí. Legal. Procurando aí pra nós. Então, cara, o que acontece? Eu tô numa vibe nos últimos dias, por uma série de questões até de compromisso e tal. Eu participei, foi na sexta-feira, eu participei de um encontro virtual de um grupo chamado NERI. Você consegue encontrar isso no YouTube em algum lugar. Chama NERI, era um grupo de relações internacionais que me chamaram para debater. Era um encontro acadêmico, o pessoal estava fazendo uma semana de estudos acadêmicos, enfim, e me convidaram para fazer um debate sobre a relação entre relações internacionais e 2 quadrinhos, na verdade 3, né? Pegaram lá o Holy Terror, do Frank Miller, o Watchmen e o V de Vingança. E por conta disso, eu acabei entrando numa vibe de ler coisas do Alan Moore. Então eu tô lendo assim, recente, semana passada eu li o Watchmen, fazia bastante tempo que eu não reli o Watchmen, reli V de Vingança. Você até mostrou, né? Você até mostrou que ia reler ela. Exato, e eu tô relendo esse aqui, ó. Esse aqui eu tô relendo. Passei o dia com isso aqui na mão, do Inferno. Isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. E assim, como é releitura, né? A primeira vez que eu li isso aqui, nossa, sofri. Porque ele é bem complexo no começo e tal, mas agora já fazendo uma releitura, ele tá mais leve a leitura, tá mais fácil para ler. É absolutamente genial esse quadrinho aqui. Absolutamente genial. Né? Então, se eu pudesse recomendar aí um quadrinho assim para ler, eu tô lendo do Inferno, as coisas do Alan Moore, e já tá até aqui na lista para ler. Depois de terminar o do Inferno, eu vou ler isso aqui, que é um material também do Alan Moore. Esse aqui eu nunca li. É o Lost Girls, né? Para quem não conhece esse material aqui, é um trabalho que o Alan Moore fez junto com a Melinda Gabe, que é um quadrinho, dá para dizer que é um quadrinho erótico / pornográfico, tá? Ele pega a Alice, a Wendy e a Dorothy, 3 personagens da literatura infantil, e faz um quadrinho. Vou tentar pegar uma página aqui que não tenha nenhum tipo de... É um quadrinho muito bonito, cara. Tem umas cores assim, tem umas cores bem legais. Olha que bonito, cara. É uma pintura muito bonita e tal. Bem vivo mesmo. E é um dos quadrinhos aí do Alan Moore. Então eu tô numa vibe de ler o Mago Barbudo. Perguntaram aqui se a gente viu a série do Watchmen da HBO, que acharam. Eu confesso que ainda não assisti. Eu não posso responder, Dani. Eu ainda não assisti, mas prometo pra você, Dani, que eu vou assistir e vou te responder. Você chegou a assistir ou... Não, eu tenho uma coisa comigo que eu tô consertando isso, tá? É um defeito que eu tenho, muito ruim, por sinal. Eu sou absolutamente preguiçoso para assistir televisão. Normalmente as pessoas têm preguiça para ler, eu sou o contrário. Eu tenho preguiça para assistir televisão. Então, assim,
vai parecer esquisito para as pessoas, mas assim, eu comecei a criar, estabelecer a minha rotina para que eu conseguisse ler as coisas que eu quero e passar um tempo do dia assistindo televisão. E agora eu estou assistindo as séries ali da HBO, as animações e tal, porque assim, pô, eu falo sobre quadrinhos, não tem como eu falar sobre quadrinhos, não assistir as animações dali do Batman, então tem que assistir, né? Essa é obrigação minha. Então eu tô colocando isso em ordem, eu vou assistir em breve a série de Watchmen, todo mundo falou que é muito boa e tal, eu vou acompanhar. Mas, independentemente de qualquer coisa, a HQ Watchmen é um HQ absolutamente genial e incrível, assim. Depois de 10 anos, eu já li ela umas 5 vezes, mas é aquele negócio, né? Depois de uma certa idade, você amadurece. Os últimos 5 anos lendo quadrinho pra caramba, assim, em alto, né? Muita coisa. Um alto número de páginas, eu reli agora. Nossa, cara, é tudo isso mesmo. É mais. Carlão, tô com uma fala. pilha também. Tô com uma pilha que nem você também. Você mostrou um dia desse aí uma pilha de HQs pra ler. Também tô com uma pilha aqui pra me ler também, cara. E às vezes entra coisa pra frente, assim, às vezes vem uma releitura que alguém pergunta alguma coisa, tem que reler de novo e vai passando. Mas eu tô com uma pilha também que eu tenho que ler aqui pra passar pra frente e explicar pro pessoal também. Pilha de Aí tô falando leitura aqui tem que ter, pô. Sandman parece muito fiel às HQs. Então, eu não vi o trailer a ainda. série, eu também não vi. Também não vi. Ainda não vi o Sandman, não. Mas o pessoal Mas eu tá bastante empolgado. Você tem visto alguma crítica sobre isso ou não? Não, quando eu vou ver uma obra assim, eu gosto de ter a minha leitura, porque eu acho que tem uma questão, é assim, eu procuro falar a minha opinião sincera quando eu vou falar sobre Concordo. quadrinhos e tal. Então, o que que acontece? Muitas vezes, eu fujo um pouco do hype, sabe como é que é? O pessoal cria uma expectativa muito grande e tal, em cima da obra, e eu sou cuidadoso com isso, porque muitas vezes você fala muito bem de uma obra, e não é tudo isso, como às vezes falam muito mal da obra, e a obra é legal. Então eu procuro ter esse cuidado, assim, de ver com os meus próprios olhos, se é que você possível, entende? Tentar ver assim com a Uhum. minha própria crítica e tal. Não, mas você tem razão, porque hoje eu coloquei. Tem alguns perfis que me seguem que gostam muito do Flash. E eles estão. E acho que a 8ª temporada de Flash vai se basear em Armageddon. Agora eu não sei se em Armageddon 2001. Eu coloquei, postei as fotos que eu tenho ela inteira da Abril. Aí eu falei, eu vou dar nota 7. Aí teve um cara que falou, pô, você foi generoso. Eu falei, eu não quis ofender ninguém, então eu vou dar nota 4. Então é verdade isso que você falou, né? Às vezes você acaba falando coisas e as pessoas às vezes não acabam. Já vão assistir de uma maneira assim, já. Essas Muito séries down da em relação DC, àquilo. Aí a pessoa não vai. eu não assisti ela no completo, então não vou julgar porque eu assisti completo. Eu assisti parte da primeira temporada de Flash, vou terminar. Mas até onde eu assisti, eu tava achando uma série. E aí é engraçado, porque eu vi gente falando, por exemplo, que o What If não é uma série tão legal. Não é tudo... Eu já tô gostando pra caramba de What If. Tô achando muito boa. Me falaram isso também. Eu fui. Quando eu fui ver EC, né, que no Brasil eles não traduziram, né, mas nós sabemos que a Abril muitas vezes, quando lançava essa série de EC, né, o que aconteceria se... eu não assisti ainda, mas um cara me recomendou, falou, meu, eu também fui com essa ressalva, que nem você também, Charles, ele falou, meu, assiste, você vai gostar. Então já me animou, porque é um cara que conhece pra caramba também de HQ, então já me animou também. Eu curti a série, Pretendo assistir. Achei o traço que eles colocaram bem estilo Disney, assim, achei que funcionou. Gostei. Todos os episódios que eu assisti até agora eu gostei. A Patrulha do Destino é insana demais, boa demais. Bom, eu assisti a primeira temporada. Muito bom. Você chegou a ler a fase dela do Grant Morrison? Sim. Muito bom. Pelo amor de Deus, né? Estamos na expectativa aí pelo Omnibus. Não sabia que vai sair também. Não sabia, você está falando agora. Inclusive, um amigo meu aqui, ele faz um guia sobre leituras de personagens. Por exemplo, ele pega a Patrulha do Destino e faz a sua ele lança desde a sua primeira HQ até a atual. O nome dele é Renan, Guia de HQs. Muito bom, não sei se você já chegou a ver ele. O cara é muito bom, ele sempre coloca, então ele falou sobre Patrulha do Destino. Só que eu não sabia que vai sair o Omnibus também. Pretendo agarrar. Tem que ter o papel na mão, né, Charlão? Eu acho. Eu acho porque eu entendo que algumas pessoas utilizem o recurso de ler o digital. Digital, né?
Uhum. Mas acontece que as HQs, elas têm uma questão, por se tratar de obras de arte, o tamanho importa, né? Se você pega um quadrinho convencional de super-heróis, uma Liga da Justiça, tá, ele tá no tamanho americano. Aí você pega um quadrinho desse, que é um tamanho diferente, ele tem uma outra proposta, né? Você pega um quadrinho de tamanho americano e compara, você vê que é diferente o tamanho. Sim. Aí você vai ler essa obra aqui no mesmo tamanho, você perde dimensão, porque o artista ele fez pensando em ser uma coisa maior, para dar uma dimensão diferente na arte. Ele compôs a arte dele imaginando esse papel maior, né? Então eu acho que perde, né? Não tem como... Acho não, tenho certeza. Se você ler no digital alguma coisa, você vai perder, né? Lógico. Ah, ele até colocou aqui, ó, ele entrou aqui, acabou de falar, tô na espera do ônibus também. É esse daí que eu falei pra você. Renan, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu falar a última pergunta pra você, que eu sei que nosso tempo tá acabando. A última pergunta. Hellboy, o que você acha? Cara, eu vou falar bastante. Tá? Gosto muito, muito, cara. É um dos heróis que eu falo sempre pro pessoal. Sempre quando me recomendo, eu recomendo 2, tá? Heróis fora do eixo Marvel DC, eu recomendo Hellboy. E essa é a minha opinião, tá? Quando falando de heróis. Besouro Verde. O Besouro Verde tem um quadrinho que apesar saiu... de ter poucas, né? Poucas coisas aqui no Brasil, mas porém eu recomendo muito Besouro Verde. O Besouro Verde teve um encadernado que foi lançado pela editora Mitos, o pessoal consegue encontrar esse material. Chama, se eu não me engano, é Besouro Verde ano 1. Faz um tempo já que eu li. Isso mesmo. A capa é do Alex Ross. Exato. A capa do Alex Ross. Acho que é o Matt Wagner que escreve o quadrinho. Isso, ele mesmo. É espetacular o quadrinho. Pela madrugada. Espetacular. Quem não conhece Pela madrugada. pode ir atrás desse encadernado. Não deve estar caro, porque é um encadernado que as pessoas não sabem. Aliás, a Mitos lançou uma série que saiu originalmente nos Estados Unidos pela Dynamite, e que eu não tenho completa essa série, falta acho que uns 2 volumes só para mim, que lançou vários encadernados com heróis da era Pulp. Então saiu Morcego Negro, saiu vários do Sombra, que é um personagem que eu gosto muito. O Sombra, né? Que ele é antes dos gibis de super-heróis, é muito legal. Saiu esse do Besouro Verde. Saiu inclusive 2 volumes, eu não tenho um dos 2, mas é chamado de Máscaras, onde eles formam uma espécie de Liga da Justiça com personagens da era Pulp. Não sei se você já leu esse material. Mesmo. Tem o Besouro, não cheguei a ler, mas eu vi. É bem divertido, assim. Tem o Besouro Verde, o Sombra, tem o Zorro aparece na história. É bem legal, bem legal. São personagens muito legais. Concordo com você sobre o Besouro Verde. E o Hellboy, cara, é um quadrinho muito inteligente, né? O Hellboy é um quadrinho muito inteligente. O Mike Mignola, você vê que ele faz uma composição ali de... tem uma pegada meio de humor. Você se pega dando risada lendo Hellboy. Mas ele tem uma coisa de terror muito forte, de suspense. Mas ele mistura aquilo com elementos de mitologia. É um quadrinho muito legal, cara. Muito legal. Eu não li tudo de Hellboy, não, mas é um personagem que eu pretendo ter tudo, porque é sensacional. Vale muito a pena ler Hellboy. Puxa, e como vale. Essa que você falou aí a Dynamite também, se eu não me engano, ela lançou uns encadernados também do Fantasma. Não sei se você chegou a ver. Chegou lançado Fantasma. A Dynamite lançou várias coisas. A gente está falando de heróis, né, que são fora, assim, Marvel DC. Tem um dos heróis mais legais, assim, na minha opinião, que é a criação do mestre Jim Starlin, que é o Dreadstar, cara. Nossa, o Dreadstar é muito bom, cara. Muito bom o Dreadstar. Personagem legal pra caramba também. Ele é uma mistura meio de Marvel dos anos 70 com Star Wars, tem uma coisa assim misturada ali. Ele tá legal. A cara do guerreiro, se você ver, ele é a cara do guerreiro. Sim, parece. Mas ele também tem alguma coisa na pose da espada, lembra He-Man em alguns momentos, né? Isso também, exatamente. A espada e tal. É legal, exatamente. Muito bom. Isso não teve relançamento aqui no Brasil, né? Teve. Chegou a lançar... A Mitos chegou a lançar material. Seria muito legal se alguém publicasse aqui no Brasil o ônibus do Dreadstar, que existe, acho que são 3 volumes, se eu não me engano. Existe uma série definitiva do Dreadstar. Então, é um personagem sensacional, vale muito a pena. Eu compraria. Tem vários, né, cara? Eu também. Tem vários personagens. Eu tô lembrando aqui, cara, Juiz Dredd é sensacional. Sim. Personagem incrível. A gente tem vários personagens aí. A editora Mitos é uma editora muito legal nesse sentido. Tem muito material da Mitos. Hellboy,
A gente tá fugindo um pouquinho assim dos super-heróis mais techs, os quadrinhos da Bonelli de modo geral, não sei se você gosta. Eu acho incrível o Tex, Dylan Dog, sensacional. Eu ia falar isso agora do Dylan Dog. Eu ia falar isso agora. Ó, teve o Dani falou aqui pra nós, o Danny Boy, falou assim, ó, os caras lançaram lá fora Zorro vs Django do Tarantino. Não sei se saiu aqui no Brasil. Não. Nossa, você não conhecia, não. Não Zorro vs Django? Que incrível, cara. Que incrível. Porque tem uns quadrinhos. Tem alguns quadrinhos que saíram. Você encontra esses materiais, por exemplo, em sebo, que saiu pela Brainstorm. Por exemplo, tem um quadrinho que é do Zorro versus Drácula. Eu tenho esse... eu nem lembro qual é a editora que saiu aqui no Brasil. Não é pela Brainstorm, não. É muito legal. Tem um outro que foi um crossover que fizeram, escrito, se eu não me engano, é desenhado pelo Lee Wicks, que é Batman e Tarzan. Sim, cara, muito bom, cara. Muito bom esse material. Tem muito material legal assim que saiu. Foi da Mitos, esses crossovers com as editoras. Saiu pela Mitos, né? No Brasil. Cara, é muito legal, cara. Muito Se você vê na sebo isso, que hoje você vai achar em sebo. Na sebo você vai achar baratinho isso aí, porque ninguém sabe o material que tem na mão. Exatamente. Minha opinião, aliás, tá? Você pode achar baratinho. É bom lembrar, né? Você comentou da Image, né? A gente tá falando de heróis. Por que teve muitos crossovers ali nos anos 90, né? Uma das razões é porque a Image estava vencendo a batalha contra as duas grandes, e as duas grandes precisavam criar alguma circunstância para, né, de alguma forma, competir com a Image. E aí a gente vê que, por exemplo, aquele crossover que teve Marvel DC, né, que tem, na maior parte do tempo, tem coisas muito bizonhas ali, né? Tem você tem o amálgama, que aquilo é uma tragédia, né? É divertido pra caramba. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, tá? Sobre todos esses crossovers entre Marvel e DC. Eu vou falar dos piores e dos melhores. Cara, mas tem umas bizarrices que nem você falou, meu. Tem coisa o amálgama. E muita gente pergunta, né? E muita gente pergunta, né? Muita gente me pergunta isso. Será que vai relançar? Esse material nunca será relançado. Porque ele foi lançado no momento específico que era. E se você. Tem um livro chamado. O livro chama-se Pancadaria. Um livro que conta a história da Marvel e da DC. Quando você lê o livro, você descobre o quão complexo que foi. Aí. Isso é muito ruim. Você não acha? Mas é muito ruim. Mas é legal pra caramba. E aí o que acontece? Fica provado que o encontro entre Marvel e DC foi uma jogada de marketing para eles tentarem vencer a Image. Eu ia falar isso agora. Foi extremamente complexo isso aí. Muito complexos esses encontros. Não foi uma... decisões complicadas, por exemplo, o Homem-Aranha vai lutar contra o Superman não pode sangrar, tinha toda essa questão aí. Então esse crossover aí não vai mais acontecer, tá? Se você tiver a sua edição aí, quem tá ouvindo a gente, tem a sua edição, não desfaça. Não desfaça, porque não vai relançar não. Olha, eu não gosto de falar de preços aqui, mas eu vou falar, esses dias eu fui numa sebo, achei esse crossover aqui, ó. É ruim, cara. O 2 é ruim. O 3 é pior. Achei por R$60. Vi na sebo. Falei, quando eu vi, eu falei, o que é isso? Falei, se alguém lê isso aqui, não vale R$10. Não, mas pelo contexto histórico... Pelo contexto, porque a qualidade da história é muito ruim. Eu tenho os 3 encontros. O 3 tá por ali pra me ler também, reler. Tá por ali na minha pilha ali. E não sei quando eu vou reler. Tem um momento que todo mundo comenta, mas é porque é bizarro mesmo. O Wolverine venceu o Lobo. No primeiro, nossa. Em uma página o Wolverine vence o Lobo, não tem cabimento. Não faz sentido. Não sei se você já viu, ficou sabendo como é que funcionaria se o Lobo vencesse, né? Você já viu como é que funcionaria, não? Não. Eles fizeram todas as tiragens do vencimento do Lobo e quando o Wolverine venceria. E pela votação, ele só trocaria somente um quadrinho. Nossa. Assim, quem levantaria ali naquela... eu não vou falar aqui sem spoiler nenhum, você pode procurar na internet isso aí, então não é spoiler porque é uma coisa que já passou há muito tempo. Vai ver o Wolverine levantando, pegando charuto pra fumar. Quem faria aquilo seria o Lobo, se fosse ele o vencedor. Nossa, triste.
Você vê falar, claramente que foi uma série criada para gerar um movimento entre os fãs, para gerar compra de gibi. É o famoso quadrinho caça-níquel. Esse é mesmo, é Sim, um quadrinho esse é caça-níquel mesmo. Qualidade. Tem algumas coisas legais. Por exemplo, tem o segundo encontro Batman-Homem-Aranha, que é uma história legal. Eles lutam contra o Sim. Ra's al Ghul e o Rei do Crime. E o Rei do Crime. Tem alguns encontros legais, mas em geral. O que falaram que só eu gostei do Silo Amálgama. Ah, tem quem goste, né? Eu não consigo. Não consigo. Falaram aqui pra nós aqui, cara, eu tinha o Lobocop. Isso é bom demais. Lobocop, pode crer. Lobocop é bom demais, cara. É bom demais. Falaram aqui, ó, Ô Charles, falaram aqui também pra gente falar sobre o Juiz Dredd. Cara, o Juiz Dredd é um personagem muito bacana, na minha opinião. Teve 2 filmes. O primeiro lá com o Sylvester Stallone, que é triste, de ruim. Dá até vergonha de falar que o Sylvester Stallone foi o Juiz Dredd. O segundo é muito bom, porém, vamos falar. O que a gente pode falar? Não é uma coisa que agradou pessoas, agradou fãs. É minha opinião. Foi feito para fãs. Mas é isso, né? É isso. Às vezes o filme, nem sempre o filme vai agradar o público. Eu vejo muito isso relacionado a super-heróis. Assim. Tem filmes que eles são mais voltados para o público, leitor mesmo. E é o caso do Juiz Dredd. Eu gosto do filme. Eu gosto demais também. E a leitura do Juiz Dredd é um personagem que também foi bastante lançado pela Mitos, né? A Mitos tem lançado bastante material do Juiz Dredd. Aqui já falaram aqui pra nós o que vocês acham do segundo filme do Juiz Dredd. Nós já falamos aqui que, na minha opinião, o segundo é muito bom. O primeiro esquece. Mas, pessoal, é isso, pessoal. Puxa vida, Charlão. Eu sei que nós dois temos compromisso. Tava muito bom essa conversa. Cara, obrigado. É um prazer falar com você. Tá? Já falei pra você que você é um dos 5 maiores. A gente vai ter mais tempo aí. A gente vai falar sobre outros assuntos. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Charlão, quer fazer alguma consideração final aí pro pessoal ou não? Quero agradecer a todo mundo. Se tem aí alguém aqui que está assistindo a gente que não segue aqui o Luciano, clica aí para seguir também o perfil aqui Pai e Filho. E quarta-feira vai estar essa gravação lá no YouTube. Vai lá, se inscreve lá também, assiste. Eu quero o Beto estar dizendo aqui, já. Mas que bom. É bom assim, quando a gente deixa a vontade de continuar, né? Exatamente. Quer dizer que tava bom, né, Charlão? Quer dizer que tava Charlão, bom. obrigado, cara. Você é um cara sensacional. Obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, Valeu, sigam irmão. também o Charlão nas redes sociais e no YouTube. Ele sempre posta coisas sobre ônibus, sobre HQs que ele tá lendo. Cara, é muito bom mesmo. E eu sou um cara que segue ele e meu conhecimento vem através desse cara aí. Tá bom? Grande abraço obrigado. a todos. Boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.